Marcos 5, quem encontrou, amém? Verso 21, que diz o seguinte: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venha e lhe impõe as mãos sobre ela, para que sare e viva. Verso 25, e certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito na mão dos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E Jesus, conhecendo que poder dele havia saído, voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Amém? Queridos, essa palavra, quando o pastor entrou em contato com a gente, caiu ao meu coração, e eu quero compartilhar esse texto com vocês. A Bíblia Sagrada, ela é recheada de muitas palavras, obviamente a Bíblia como um todo, que de alguma forma mudam a nossa vida, mudam a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma como ver as coisas, e até mesmo a nossa forma de entender o plano do Senhor para a nossa vida. Esse texto, ele está de forma bastante resumida, nos contando acerca de uma mulher, e também de um homem. Você vai perceber no texto, que quando Jesus, ou o autor, melhor dizendo, quando o autor, ele menciona a mulher, ele não dá nome, ele não fala se ela tinha ou não família, ele não dá título de algum emprego ou sua formação, ele apenas fala de uma certa mulher. Todavia, quando ele vai falar de Jairo, ele faz questão de mencionar inclusive a profissão de Jairo, e ele vai falar Jairo, o capitão da sinagoga. Era um homem de suma importância na sociedade, um homem de grande reputação entre aquela comunidade, e obviamente, devido à sua alta posição que ele ocupava, há duas questões. A primeira, que o autor faz questão de mencionar o seu nome. A segunda, todos, absolutamente todos, não esperavam, em hipótese alguma, por essa atitude de Jairo, ou Jair, como você queira chamar. No original você vai encontrar Jair. Mas é de grande importância também a gente entender, que se nós observarmos o texto, e de uma forma lógica, nós vamos conseguir entender que essa história, ela, em Marcos capítulo 5 e verso 21, está dando apenas continuidade, acerca de uma história que começou há 12 anos atrás, talvez até um pouco antes, mas pensa comigo, o texto deixa bem claro, no verso 41, que a filha de Jairo, quando ressuscitada, ela tinha 12 anos de idade, ao passo de que também você vai entender, e ler na Bíblia, como nós lemos, que a mulher do fluxo de sangue, ela padecia dessa enfermidade há 12 anos também. Então, se nós fazermos uma análise, e observarmos as escrituras de uma forma lógica, e voltarmos 12 anos atrás, a gente pode conjecturar o texto, e dessa fonte de Marcos 5 e 21, a gente encontra uma história maravilhosa, e é essa história que eu quero compartilhar com vocês. Até nós chegarmos em Jairo 5 e 21, eu preciso que você entenda, que eu estruturei esse sermão dessa noite com base em textos históricos culturais, ao passo de que algumas menções também encontradas em Levíticos, e obviamente,
parte desse texto, dessa história, parte de um contexto, uma análise lógica. Jairo, como capitão da sinagoga, vamos imaginar que a profissão de Jairo já estava sendo exercida há 12 anos atrás. Enquanto Jairo estava trabalhando, ele sai de casa talvez um tanto preocupado. Quando ele chega no seu trabalho, todos os olhares se voltam para Jairo e perguntam: está tudo bem? Jairo fala: está tudo bem. E com a tua família, está tudo bem? Conjecturando, Jairo talvez pôde falar: está, mas quando eu saí de casa, a minha mulher estava com alguns sintomas estranhos. Sintomas estes nunca tidos por ela, até porque a filha é a primeira da casa. Esses sintomas que a minha esposa está tendo é diferente. Está com mal-estar, dor de cabeça, enjoo, está se sentindo cansada. Estou preocupado com a minha esposa. Passou um dia, 2 dias, passou uma semana, 2 semanas. As emoções aumentam a passo de que os sintomas também aumentam. Minha esposa está rindo ali, porque eu posso falar acerca disso, que a gente há poucos dias viveu isso. Estamos vivendo, inclusive. É novidade isso aqui, eu não falei para ninguém. Poucas pessoas sabem. Jairo está trabalhando, de repente ele recebe as boas novas da sua família. Jairo, que foi? Tu vai ser pai. Estava eu, há cerca de 3 semanas, né, amor? 1 mês atrás, contando uma história para o meu cunhado, 3 dias depois do meu aniversário, que foi no dia 1º de setembro, no dia 3 de setembro, eu estava conversando com o meu cunhado, minha cunhada, e a gente trocando uma ideia, de repente minha esposa chega, com os braços para trás: amor, eu tenho o teu presente de aniversário. Eu pensei imediatamente ao meu sapato que eu pedi para ela, mas eu vi que a caixinha tinha uma girafa, e sapato masculino, na minha idade, não ia ter uma girafa na caixinha. Imediatamente nasceu uma desconfiança em mim. E quando eu abri a caixinha, tinha um escrito, e no final estava dizendo: cheguei, papai. Irmão do céu, eu não sabia o que estava acontecendo, minhas pernas frouxaram, eu um pouco ria, um pouco chorava. Foi a melhor sensação do mundo, eu não sei explicar até hoje que sensação é essa. Ele está do tamanho de um grão de feijão jalô, até o grão de feijão. Então, no Baby Center lá, estou acompanhando todo dia. 2,3 centímetros, já tem pé, mãos, dedos. Ouvimos o coração outro dia, coisa linda de se ver. Não foi diferente com Jairo. Obviamente não havia as tecnologias que temos hoje. Graças à inteligência da tecnologia atrelada ao conhecimento dos nossos médicos, hoje é possível ouvir o coração, ouvir tantas coisas. Mas Jairo não, Jairo recebeu essa notícia e ficou perplexo. Obviamente ainda a gente não sabe o sexo da criança, iremos descobrir nos próximos dias. Mas é uma felicidade tão grande de saber que no ventre da minha esposa agora se desenvolve uma semente. E não diferente foi com Jairo. Jairo começou a criar uma expectativa. Igual eu e minha esposa: se for menino, vai ser tal nome. Não, mas esse nome vão fazer bullying. Então vai ser tal nome. Mas esse nome não dá. Não, mas vai. Esse aqui tem na família já. Então vai esse. Não, mas esse também tem na família. Família grande, então tem quase todos os nomes da Bíblia. Se for menino, vai ser esse. Vai ser esse, vai ser esse. Talvez Jairo estava passando por essa mesma situação, pensando: qual vai ser o nome? Se for uma menina, que nome vai ser? Se for um menino, todos os dias chegava em casa, a barriga da mamãe ia crescendo. Ia crescendo. Quando chegou próximo, a menina nascer, num outro cenário, uma jovem mulher, desperta na sua adolescência, agora começa uma hemorragia. E não precisa eu expor nada, porque as mulheres e aos homens também casados, e até quem estuda um pouco mais sabe do que eu estou me referenciando, ou do que eu estou falando. O período da mulher. Essa jovem mulher, ela nota que uma hemorragia brota de si. Ela corre para a mãe e fala: mãe, está acontecendo um negócio estranho comigo. A mãe, por sua experiência, talvez orienta a sua filha, diz: filha, fica tranquila, está tudo bem. Não é nada demais, é um período que toda mulher passa.
dura só 7 dias, e depois passa. E o que é que eu devo fazer, mãe? Vamos lá, corre lá para Levíticos, capítulo 15, verso 25. E lá vai estar escrito a ordenança, a lei acerca do período de separação da mulher, enquanto ela estava nessa fase. E a lei era clara e objetiva, e a lei dizia, para toda mulher que está nessa fase, ela deve ficar separada, durante 7 dias, e quando acabar o seu período de separação, lava as suas vestes, lava os lençóis, espera 7 dias, então estará limpa. Para a moça tudo bem, orientada pela mãe, ela sabia que todo aquele que tocasse nela, ou se ela tocasse em alguém, essa pessoa estaria sendo considerada impura ou imunda. Abro um parênteses para falar que eu não estou fazendo apologia alguma ao que falam hoje de tantas coisas doidas aí. Só quero que você entenda que eu não estou sendo machista no meu comentário, porque um pouquinho antes de Levítico 5, 15 e 25 tem todas as leis para os homens também. Mas como estamos falando de uma mulher, obviamente que para a mulher era essa. 7 dias se passou, a moça estava em paz. A moça estava feliz, tranquila, porque até então a sua mãe havia lhe orientado que era o período normal. Passados 7 dias, nada acabou. A lei obviamente continuava muito clara. Em Levíticos 15, 25 e 26, ali nessa parte você vai encontrar, que dizia que enquanto o fluxo de sangue existisse ou durasse, a mulher deveria estar num período de separação. Não podia tocar em ninguém, não podia ser tocada por ninguém, não poderia se aproximar de ninguém. As suas vestes eram impuras, a sua cama era impura, os seus lençóis eram impuros, e tudo que ela tocasse era impuro também. Essa jovem mulher, ela vai crescendo com isso. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, algo está anormal. Então vamos procurar especialistas. Ela foi procurar pelos médicos, e talvez os melhores, e ela começa a gastar tudo o que ela tinha. Na primeira consulta, vamos conjecturar, vai lá R$50. Eu recomendo alguns medicamentos, vai na farmácia e compra, não cessa. Passa mais um tempo, gasta mais um pouco, compra remédio, não cessa. Passa mais um tempo, gasta mais um pouco, e assim foi indo. E agora eu abro um parênteses, eu estava lendo um artigo de um doutor, e esse artigo dizia que uma hemorragia excessiva, ele causa ausência de ferro. Me corrijam os médicos se eu estiver errado. Causa ausência de ferro no corpo humano, e a ausência de ferro leva a pessoa à anemia, e a anemia agora ela começa a trazer fraqueza, cansaço, desânimo, pode levar inclusive a desmaios. Se para uma mulher, imagina você, irmã, se para você é difícil ficar alguns dias, 1 semana talvez, no teu período, imagina para uma jovem, adolescente, talvez enquanto estava com essa idade, passar anos e anos e anos com essa hemorragia e com um porém, sem poder se aproximar de ninguém. A lei era clara e não podia, e se ela fizesse, havia 2 questões. A primeira, se ela tocasse nas vestes de uma pessoa, essa pessoa também seria considerada impura, ou melhor, as suas vestes seriam consideradas impuras. Devia lavar suas vestes, e 7 dias depois, as vestes estariam impuras. Se ela tocasse em uma pessoa, essa pessoa também estaria impura até o pôr do sol. Tomava um banho e estava limpa. Ninguém gostava daquela mulher, ninguém se aproximava daquela mulher. Todo mundo que olhava para ela dizia: não toca nessa mulher que ela é impura, se afaste dessa mulher que ela é imunda, não chega perto dela, porque senão vão te falar mal de você. Ela vivia num contexto de isolamento. A realidade dessa mulher era rejeição o tempo todo, inclusive da sua família, porque absolutamente ninguém podia tocar nessa mulher. O tempo foi passando, ela crescendo com aquilo, mas a gente deixa ela um pouquinho aqui de lado e volta para Jairo.
Jairo está trabalhando um dia, de repente alguém chega correndo na sinagoga e fala: Jairo, a sua esposa entrou em processo de parto. Jairo larga tudo e sai correndo para casa. Quando Jairo chega em casa, já está nascida a pequena menina, que a Bíblia não dá nome, mas a pequena mocinha agora nasceu. Jairo dá o devido nome para ela, e quando dá o nome para a menina, lava, dá um banho, a mãe amamenta a menina. Jairo começa, brota no coração de Jairo uma esperança. Esperança essa que o seu nome nunca mais seria esquecido. Depois que a menina fica grande, ela vai se casar e vai ter filhos. E quando olhar para os filhos da minha esposa, vão perguntar: quem é este menino ou menina? Esse daí é filho da filha de Jairo. Meu nome nunca mais será esquecido. A minha descendência para sempre será lembrada. Eu jamais serei esquecido. Nunca mais alguém vai esquecer o meu nome. Para sempre vão lembrar de mim. Jairo começa com uma euforia no seu coração. Enquanto isso, a mulher do fluxo de sangue, rejeitada, abandonada, isolada, e pela sociedade, inclusive, podemos dizer que até amaldiçoada. Todo mundo que olhava para ela dizia: não chega perto dessa mulher, não toca nela porque ela é imunda, não toca nela porque ela é impura. Ela passou a um contexto que talvez ela já nem aguentava mais. Era tanta acusação, que a mulher olhava para si e talvez se perguntava: eu não sei por que eu nasci. Você pode fazer ideia comigo quantas vezes passou na cabeça dessa jovem mulher de tirar sua própria vida? Você pode fazer ideia comigo quantas vezes essa mulher pensou: por que eu fui colocada nesse mundo? Se é só para sofrer, não vale a pena viver. Se é para ficar assim, não poder me casar, não poder ter filho, não poder ter descendência, pastor Paulo, não pode ter nada, por que eu nasci? Pena que Paulo escreveu depois, Efésios capítulo 1, verso 4, senão ela teria resposta. E talvez eu já abra um parênteses para dizer que pode ter alguém aqui essa noite, que chegou pensando: por que eu nasci? Por que eu estou nessa terra? Por que eu cheguei até aqui? E eu quero te falar uma coisa. Efésios capítulo 1, verso 4 vai falar por que você nasceu. Lá em Efésios 1, verso 4 está escrito: somos criaturas eleitas, geradas, modeladas no Senhor, antes da fundação do mundo. Quer uma notícia boa para você? Não havia céu, não havia terra, não havia peixe, não havia água, não havia nada, mas o teu projeto já estava na mão de Deus. A forma como você veio ao mundo só foi o processo, só foi continuação do plano de Deus. Não estou fazendo apologia para você desprezar sua família, ame-os com toda a tua vida, mas entenda que Deus tem um projeto escrito para cada um de vocês. Você não nasceu por acaso, filho. Você não chegou a esse mundo por acaso, mulher. Talvez como a mulher do fluxo de sangue já passou na tua cabeça: não vale a pena viver, eu sou só um CPF. É nada, você é filho, você é filha. E aquele que te chamou, ele te chamou pelo nome. Ele conhece você mais do que você mesmo. Lembra do que o salmista falava? Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu deitar, o meu levantar, tu cercas o meu andar. De longe tu entende os meus pensamentos, e sem que haja palavra na minha boca, você já sabe o que eu quero te falar. Ele te conhece. Ele sabe tudo acerca de você. E Ele não te criou por acaso. O tempo foi passando, assim como o meu tempo está passando. 10 anos depois, vamos dar um salto aqui. A mulher do fluxo de sangue já havia acabado completamente a sua esperança. A filha de Jairo já está grande, correndo, pastor, contando história, já está falando maravilhosamente, já está trazendo novidade para os pais. É aquela moça maravilhosa, a filhinha amada de Jairo. Todo mundo que olhava dizia: que linda menina, que princesa, que maravilhosa essa moça. A filha de Jairo crescia, e Jairo olhava para aquela moça e todos os dias lembrava: o meu nome nunca mais será esquecido. A mulher do fluxo de sangue, 11 anos depois, para ela já tanto fez como tanto faz.
Se tivesse gente perto, estava bem. Se não tivesse ninguém, estava tranquilo também. A rejeição era tão grande que ela se acostumou com a rejeição. 12 anos depois, a mulher do fluxo de sangue continuava levando a vida dela. A hemorragia não havia cessado. Eu me admiro que essa mulher não morreu, gente. Essa mulher permaneceu firme. Essa mulher continuou forte. Pode ser que havia passado pensamentos na cabeça dela, mas em nenhum momento ela se entregou. Talvez ela só pensava, tudo bem, se não querem chegar perto de mim, está tranquilo, mas eu vou seguindo minha vida. Jairo sai de casa um dia, e quando ele sai de casa, a filha dele não estava tão bem. A filha talvez estava com um pouco de dor de cabeça. A filha de Jairo estava com um certo mal-estar. Jairo sai de casa preocupado. Agora a menina com 12 anos, numa sociedade judaica, nessa época na Palestina, com 12 anos de idade, a moça já poderia ser atribuída a ela funções de casa. Obviamente que não se casar, mas ela já começava a treinar para ser uma dona de casa. Quando a moça faz 12 anos de idade, ela é acometida de uma doença. Jairo entra em desespero. E quando não havia mais solução alguma, Jairo olha para sua esposa e diz assim: só tem uma pessoa que pode trazer vida para dentro da nossa casa. Aqui está a responsabilidade de pais sobre filhos. Quer que o teu filho volte à vida? Quer que teu filho não morra para esse mundo, nesse mundo? Quer que teu filho não se perca? Faça como Jairo. Experimenta levar Jesus para dentro da tua casa. Jairo sai correndo em busca de Jesus, enquanto Jesus talvez nesse momento está voltando de Gadara, cansado, expulsou uma legião de demônios de um gadareno, viajou a noite inteira de barquinho, chega cedo na praia. Quando Jesus chega cedinho na praia, uma multidão cerca ele. No meio dessa multidão, Jairo chega correndo tudo. E quando ele chega, maestro Cláudio, Jairo me ensina uma lição maravilhosa. Porque antes de pedir qualquer coisa, a Bíblia diz que Jairo chegou e prostrou-se aos pés do Senhor. Como um gesto de adoração, Jairo estava dizendo: antes de eu pedir qualquer coisa, eu o adoro, porque eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Se ele fizer, está bem, se não fizer, está tranquilo também, mas eu não vou deixar de adorá-lo, porque ele não fez na minha vida. E eu abro um parênteses aqui. Esse dia eu estava lendo um livro do Tim Keller, e o livro é O Deus Pródigo. Eu amo aquele livro, já li algumas vezes. E teve uma parte que me chamou a atenção. E o livro diz o seguinte: que nós estamos acostumados a pedir e exigir de Deus uma vida perfeita, devido à nossa vida de devoção a Ele. Eu sou crente, então doença não chega lá em casa. Eu sou fiel dizimista, então do problema financeiro eu não vou ter. Eu sou frequentador assíduo dos cultos, então não pode chegar mal nenhum na minha tenda. Querido, preciso que você entenda: Deus nunca te prometeu uma vida perfeita devido à tua devoção a Ele. Foi Ele quem pediu uma vida de devoção a vocês, a mim, devido ao seu sacrifício na cruz do Calvário. Ao contrário disso, em João 16:32, tem uma parte que eu amo, porque ele diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim vocês tenham paz, ponto e vírgula. E a outra parte do versículo começa exatamente o contrário: no mundo tereis aflições. É para ter paz nele, e no mundo vamos ter aflições? Sim, vão ter paz, vão ter aflições no mundo, mas se nós estivermos ligados nele, as aflições desse tempo presente nem se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Jairo chega, se prostra aos pés do Senhor, e quando ele se prostra, ele declara: Senhor, ele não pediu nada por enquanto, ele só contou: a minha filha está terrivelmente doente, por favor, vamos lá em casa. Porque a Bíblia diz que Jairo fez isso insistentemente: por favor, vamos lá em casa. E a Bíblia diz que Jesus o seguiu. Agora a gente volta para a mulher, e no verso 27, você vai ver uma frase chave. E no verso 27, no comecinho, diz o seguinte: ouvindo ela falar de Jesus.
Alguém colocou esperança no coração daquela mulher. Ninguém acreditava nela, ninguém queria chegar perto dela, ninguém nem olhava para ela, mas alguém chegou para ela e disse assim: dona, é o seguinte, tem um homem passando na cidade que eu vi com meus próprios olhos, morto ressuscitar, paralítico andar, cego ver, mudo falar, surdo ouvir, vi paralítico ser restaurado, ainda há esperança para você. Uma esperança brota no coração da jovem mulher, e ela pensou: bom, se tem jeito para mim, então eu vou lá, porque se eu só tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Por que ela não toca em Jesus e toca nas vestes? Porque se ela toca em Jesus, pela tradição, Jesus seria considerado imundo, e ela ia complicar a vida de Jesus. Mas se ela toca nas vestes, bastava Jesus trocar as vestes e a vida de Jesus continuava. Então ela disse: eu vou tocar no manto, porque se eu tocar nas vestes dele, no manto dele, eu vou ser curada. Agora você imagina, a mulher no meio da multidão, todo mundo conhecia ela, todo mundo sabia da fama da mulher. Talvez os que olhavam para ela diziam assim: ei, fica longe, não chega perto dela, não chega perto, fica distante dessa mulher, ei mulher, nem chega perto de mim. Ela vai em silêncio, chegando perto de Jesus. Jesus está caminhando acompanhado de Jairo. Quando Jesus vai indo, a Bíblia diz que a mulher chega por detrás, e a Bíblia diz lá em Gênesis que o que vem de trás dele é bondade e misericórdia, mas o que vem por frente é a sua glória. Você já vai entender isso. A mulher veio por detrás de Jesus, e quando ela veio por detrás de Jesus, ela precisava de bondade e misericórdia. Quando ela chega perto de Jesus, Jesus está caminhando e ela toca. Quando ela toca, Jesus para. E você conhece. Jesus para, volta e diz assim: quem me tocou? Mas a multidão é grande, Jesus, todo mundo está te apertando e ainda pergunta: quem te tocou? Mateus fala que foi Pedro quem perguntou isso, ou Lucas, se não me falha a memória. Aí Jesus olha e diz assim: não, calma aí, você não está entendendo, alguém me tocou diferente. Que história é essa de te tocar diferente? Alguém me tocou diferente porque eu senti que de mim saiu poder. Como assim? Me explica melhor. A fé foi tão grande que nem precisou declarar nada sobre a vida dele, já está curado. Tem um monte de gente adorando, mas tem alguém que está adorando diferente. Tem um monte de gente cantando, mas tem alguém que está cantando diferente. Tem um monte de gente orando, mas tem alguém que está fazendo uma oração diferente. E Deus está dizendo para o teu coração: eu me volto para você essa noite. Por favor, levanta a sua mão e faça uma adoração diferente. Por 10 segundos, faz uma adoração diferente. Por 10 segundos, faça algo para chamar a atenção de Jesus essa noite. Fale coisa que tu nunca falou. Expresse o que tu nunca expressou. Porque essa noite o coração do Pai se volta para você. E Ele essa noite está te perguntando: alguém está fazendo algo diferente. Alguém está me tocando diferente. Alguém está me adorando diferente. Então essa noite eu chego na tua vida. Essa noite eu mudo tua história. Essa noite é novo destino para você. Pastor Alessandro, era só uma certa mulher. Jesus para e pergunta: quem me tocou? E fica olhando. E a Bíblia diz que ela, temendo e tremendo. Por quê? Porque ela sabia que se ela se desconfiasse ou percebessem que ela era mulher do fluxo de sangue, tinham por direito matar ela apedrejada. E a Bíblia diz que ela, temendo e tremendo, contou tudo para Jesus. Agora você imagina o desespero dessa mulher. Ela só queria tocar e sumir dali. Mas a Bíblia diz que Jesus parou e ela não conseguiu se esconder. Irmão, quando Deus fizer na tua vida, tem coisas que é para expor mesmo.
Tem coisas que Deus quer mostrar para todo mundo que Ele está fazendo na tua história. Tem coisa para mostrar para todo mundo, para calar Satanás, do que Deus está fazendo na tua vida. Tem coisa que é para ficar quieto, mas tem coisa que Deus quer revelar para todo mundo. Estou terminando. A Bíblia diz que Jesus vai e pergunta quem me tocou, e ela conta tudo para Jesus. Me volta ao pastor Alessandro. Pastor Alessandro, era só uma certa mulher. Aí Jesus olhou para ela e disse bem assim, ó: filha, não tem identidade, não tem um nome, não tem profissão, não é reconhecida pelo pai, por ninguém, até Jesus colocar o olho e dizer assim, ó: filha. Você conhece o poder dessa palavra? É a mesma que Jairo estava chamando a menina dele, minha filha. Aí Jesus olha e diz assim, ó: filha, a tua fé te salvou. Irmão, você pode não ser reconhecido, pode não ter um nome, pode não ter uma profissão, pode nem ser famoso, mas a hora que tu chegar na frente de Jesus, Ele vai olhar para você e vai chamar pelo nome seu, e ainda vai reconhecer que tu é herdeiro de tudo aquilo que Ele tem para todo mundo. Só é herdeiro quem é filho. Essa mulher não tinha nada, até Jesus olhar para ela e dizer: filha. Nesse momento a mulher agora curada, todo mundo pasmado, uns querendo já bater na mulher, uns querendo expulsar a mulher, e os outros já acusando. A mulher tocou em Jesus, agora pode mandar ele trocar as vestes, porque agora ele está imundo também. Mas eu aprendi uma coisa, que quem está com Jesus, quando o impuro toca, não é ele que fica impuro, é o impuro que fica limpo. Se tu está cheio do Espírito Santo, não é o mundo que contamina, é você que contagia esse mundo com o poder do Evangelho. Quando você está tomado pelo Espírito Santo, não é o ateu que te convence da não existência de Deus, é o ateu que se converte e se torna um pregador do Evangelho. Esse é o poder do Evangelho. Aí chega alguém para Jairo correndo: Jairo, pode parar de incomodar o mestre, que a tua filha acabou de morrer. Imagina o desespero de Jairo. Aí Jesus olha para ele e diz assim: Jairo, fica tranquilo, somente creia. Aí Jesus faz algo incrível. Ele diz para a multidão: vocês, todo mundo fica aí, e só vai comigo meus 3 amigos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, e a família. Vamos lá. Quando chegaram na casa, a Bíblia diz que todos choravam, gritando. Jesus chegou e perguntou: por que estão chorando? A menina morreu. Aí Jesus disse: não morreu não, está só dormindo. Aí doutor Jair, começaram a rir de Jesus e dizer: dormindo, acabou de morrer. Aí Jesus: ah tá, vamos lá então. E a Bíblia diz que Jesus mandou todo mundo sair da casa. E quando chegou lá dentro do quarto, só a menina, o pai, a mãe e os 3 amigos íntimos de Jesus. Você sabe o que essa palavra quer dizer para nós? Para ressuscitar, para ser curado de mal do passado, Jesus quer que todo mundo veja. Mas para ressuscitar a esperança de um futuro, é só você e Deus na tua intimidade. Quando é para entrar no teu quarto, coisas que Deus te revela lá dentro da tua casa, é só para você e tua família, meu irmão. É a tua intimidade. Sabe quem era Pedro, Tiago e João? Os 3 amigos íntimos de Jesus. Quando Jesus precisava de um ombro, ele tinha Pedro, Tiago e João. Quando Jesus precisava de uma defesa, ele tinha o Pedro. Quando Jesus precisava que alguém se escorasse no ombro dele, ele tinha o João. Quando ele precisava de um irmão, ele tinha Tiago também. Então ele tinha essa galera perto dele. Aí ele diz assim: somente entra comigo Pedro, Tiago, João e os pais da menina. Onde é que ela está? Lá no quarto. Irmão, a Bíblia é conectada o tempo todo. Quando quiser falar com o Senhor teu Deus, entra no teu quarto, fecha a tua, e o Deus que te vê. A Bíblia diz que Jesus entra lá no quarto, e quando ele olha para a menina está deitada. Aí Jesus chega perto dela e diz assim: Talita cumi, que significa menina, levanta-te. E a Bíblia diz que a menina nem titubeou, como diz lá para cima.
ela simplesmente se levantou e andou. A Bíblia é bem clara, né? Se levantou e andou. Todo mundo ficou olhando e dizendo assim: mas como? Mas como isso? Aí Jesus disse bem assim, ó, duas coisas. Primeira, dá comida para ela. Irmão, quando Deus ressuscitar tua família, teus filhos, tua empresa, teus negócios, os teus sentimentos, alimenta-os. Mas sabe como? Com o Evangelho de Jesus Cristo. Alimenta, dá força. Jesus olha e diz assim, ó, dá comida para ela. Segundo, não conte nada para ninguém. O que Deus faz no teu secreto não é para você ficar contando para todo mundo. Ó, tem gente que não quer ver tuas vitórias, meu irmão. Tem gente que não quer ver teu sucesso. O que Deus quer que todo mundo saiba, Ele vai fazer na frente de todo mundo. Mas o que Deus quer que você guarde, Ele vai fazer no teu secreto. Ele disse assim, ó, não conta nada para ninguém. Aí eu fico pensando, termino aqui, eu fico imaginando, alguns dias depois, todo mundo vê Jairo feliz, tranquilo. Começa as falácias. Tá, mas e a filha do Jairo? Não era para Jairo estar triste, pranteando? Pelo menos 30 dias de luto? O que aconteceu? Não sei, vamos ver, vamos pesquisar. Aí de repente, eu fico imaginando, só estou conjecturando para vocês. Jairo vai trabalhar, os curiosos vão dar uma espiada na casa de Jairo, quando vê ao redor da casa uma menininha correndo e brincando. Mas não tinha morrido? Tinha, e o que aconteceu? Jesus passou na casa dela. Mas não tinha acabado? Tinha, e o que aconteceu? Jesus visitou o lar dele, Jesus visitou o lar dela. Então pode ter certeza, na visita de Jesus, os sonhos que morreram voltam à vida.